O assunto é a história do teatro, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre alguns elementos da arquitetura teatral grega. Os teatros gregos eram ao ar livre, construído nas encostas, o que favorecia a projeção da voz. O auditório em semicírculo abrigava entre 14 e 20 mil pessoas, dependendo do teatro, e era chamado de teatron, lugar para ver. A sua disposição era em degraus, semelhante às arquibancadas. A primeira fileira do teatron era proévia, destinada às autoridades, aos patrocinadores, aos autores, aos juízes da competição dramática e tinha um lugar de destaque para o sacerdote de Dioniso. No fundo da cena, existia uma estrutura simples de madeira em 2 andares, que servia de estrutura para o cenário e de camarim. Era a esquene. No período das tragédias, elas eram modestas, rústicas. Até a Grécia ver surgir o suntuoso teatro helenístico, com sua esquene em andares, ornada, majestosa, com 2 portas laterais, as paraesquênias, que servia à entrada e saídas do camarim para o palco. Interligado à esquene havia o prosquênium, uma espécie de terraço onde os atores apresentavam as suas cenas. À frente do prosquênium, no nível do chão, havia a orquestra, uma área circular, onde ao centro existia um pequeno altar a Dioniso. Esta área era destinada ao coro e às danças. O teto da esquene era usado para a aparição dos deuses. Essa plataforma no teto da esquene ficou conhecida na Grécia como Theologeion, o lugar de onde os deuses falam. Alguns recursos cenográficos sofisticados já eram utilizados pelos gregos, como os degraus de Caronte, uma escadaria que possibilitava a aparição dos personagens vindo do mundo inferior, no mundo inferior de Caronte, que era o barqueiro que conduzia as almas até o submundo. O Eciclema era uma pequena plataforma rolante sobre a qual o cenário era movido. Também tinha uma outra utilização bem interessante. Como no teatro grego, as cenas de violências não eram mostradas ao público, o Eciclema era utilizado para revelar todas as atrocidades, todas as consequências dos atos violentos, como um herói ferido ou até mesmo as vítimas de um assassinato. Deus ex machina, o Deus descido da máquina. Bom, esse era um recurso bastante utilizado por Eurípides e que atendia uma certa exigência da dramaturgia. Era um dispositivo mecânico que toda vez que um conflito se apresentava e que parecia insolúvel, onde somente os deuses poderiam dar a solução, um cesto era descido por uma espécie de guindaste do alto da esquene, onde o herói era transportado até o mundo dos deuses, ou os deuses eram transportados até o mundo dos homens. No início do vídeo eu falei que a palavra teatron significa lugar para ver. Bom, esse verbo ver, que a etimologia da palavra nos remete, vem do verbo grego theomai, que significa olhar com atenção, contemplar, observar profundamente para além do que os olhos veem. Bom, isso é o teatro. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe aqui nos comentários e me acompanhe nas minhas redes para juntos descobrirmos muito mais sobre a história do teatro. Eu sou Reinaldo Barreto Lisboa e quero pedir a sua ajuda, deixando aqui o seu like nesse vídeo, compartilhando com a sua rede. E não posso deixar de te lembrar que essa é uma pequena parte de uma história milenar, cheia de nuances, interpretações e fontes variadas. E você pode se aprofundar estudando, pesquisando ou fazendo um curso sobre o assunto. Até o próximo vídeo!